A gente recebe a jornalista e apresentadora Regina Volpato com o maior prazer. Hoje aqui no nosso programa, a Inteligência Feminina, a gente fala sobre conciliação. E afinal de contas, por que homem e mulher pensam tão diferentes? Por quê? Por que a gente tem que ficar toda hora falando assim? Tira a toalha de cima da cama, acorda agora porque senão o menino vai chegar atrasado na escola. Por quê, doutora Hebe? Por quê? Por quê que a gente tem que toda hora? Porque também eu não quero ser chata. Porque, na verdade, a mulher, historicamente, com uma parceria estabelecida, que é estabelecida não por causa da sociedade de hoje, mas por causa do início da formação da família, da estrutura da família humana, ela ficou responsável pelo lar. Porque o homem ficou responsável pela caça. O homem tem características físicas e essas características físicas também se manifestam no cérebro masculino e essas características ele usa para caça. E a mulher é capaz de ver 5 filhos pulando por aí e ela está controlando tudo. O homem quer ver uma presa, uma caça. O futebol na televisão. Hã? Tô brincando. Também. Exatamente. Ele quer ver aquele jogo. E você quando está vendo o jogo, está vendo a criança, está vendo o almoço, não deixa o almoço queimar, está vendo a vela, ih, tem uma cortina perto, vamos tirar. Você, como mulher, tem características, inclusive cerebrais. Eu conheço um pesquisador muito interessante que é de Santa Catarina, o Dr. Nelson Mello, e ele faz esse tipo de estudo já há alguns anos, mostrando a diferença entre o funcionamento do cérebro masculino e o cérebro feminino. E eles são muito diferentes. Então, quando a mulher usa o cérebro feminino e usa o poder feminino, voltando na questão do poder, que eu acho que é a questão mais importante de hoje, se ela usa o poder masculino, ela tende a se masculinizar. Como eu falei no outro programa, o poder masculino depende de clareza, de firmeza e de ter uma consequência. Porque se você dá uma ordem e não é obedecida, tem que ter uma consequência para você não perder a moral. Mas vamos falar primeiro das duas. Firmeza. Se você usa essa firmeza constantemente, você vai ficando dura. Se você usa a clareza com muita frequência, você vai ficando seca. E uma mulher dura e seca não é o nosso padrão ideal. Você já sentiu isso, assim? Você às vezes estava num relacionamento e falou, não dá, não aguento mais, também não percebe, toda hora tem que falar alguma coisa e você achou que estava ficando chato. Aqui você já se sentiu chata também? Você já se... É a hora do relacionamento acabar, na minha opinião. Porque eu não acredito que todo relacionamento é para a vida toda. Eu acho que as coisas têm prazo de validade, inclusive os relacionamentos. Mas, de repente, você não pensou que pudesse ter um pulo do gato também? Porque, às vezes, você acha que não tem saída, às vezes, mas talvez tenha, não é? Porque, sabe, doutora Hebe, às vezes a pessoa está num relacionamento que não aconteceu nada de tão grave assim, mas, na verdade, a mulher está cansada. Mas não estar feliz, eu acho que é muito grave. Claro. Eu acho que o relacionamento, ele serve para a pessoa se sentir bem. E é por isso que é tão importante usar o poder feminino. E não só o poder masculino. A mulher pode e deve usar o poder masculino quando é necessário. Quando ela está num cargo de comando, por exemplo, é natural que ela use esse poder. Mas quando é, por exemplo, com o marido, com os filhos em casa, determinados momentos, filhos mais velhos, porque é difícil também você usar só o poder feminino com uma criança de 2 anos. Às vezes você tem que usar o poder masculino. Mas o poder masculino, como torna a mulher dura e seca, ele envelhece, desgasta e desgasta também o relacionamento. Ao passo que se você usar o poder feminino, você está sempre usando a inteligência. E a inteligência na mulher, ela é uma característica até biblicamente louvável, né? Tanto é que a Bíblia diz, não é a mulher boazinha que se dá bem no amor e nem a mulher esforçada. É a mulher inteligente. Então, a sábia, o que é ser sábia? É você saber, é você entender, é você ter recurso para fazer. Então, quando você usa a inteligência feminina, primeiro, você tem aquele tempo. E tem uma frase que eu adoro no livro Duna, que é um livro maravilhoso, que diz assim, não há compaixão onde não há pausas. A compaixão depende de tempo. Não dá para ter compaixão na rapidinha. Então, quando você se dá esse tempo, você diz, espera aí,
Eu vou usar o poder feminino, então eu vou ser sutil e como que eu vou criar no outro o desejo dele fazer aquilo que deve ser feito? Isso gasta tempo e isso torna a mulher mais inteligente. E o poder feminino empodera a mulher sem que ela se desgaste. Ao contrário, porque quando você fica no sol, você se envelhece. Quando você fica na sombra, você se preserva. Criar no outro o desejo daquilo que deve ser feito. Exatamente. Eu acho que com essa frase dá para ter aquele pulo do gato no relacionamento. Então, por exemplo, se você gosta que o outro faça serviços domésticos, eu tenho um exemplo que eu adoro de como não ensinar o seu marido a lavar a louça. Você diz assim, você lava e eu enxugo. Um marido que não seja uma pessoa maravilhosa, um príncipe encantado, vai lavar a louça de qualquer jeito, porque eles não têm muita paciência, às vezes lava lá e deixa lá. Quando você vai enxugar, você tem aqueles pratos que não estão tão maravilhosos. O que é que a mulher não deve fazer? Gritar com ele que ficou uma porcaria, dizer eu faço melhor, então deixa que eu faço, porque ele vai dizer tudo bem. O que ela deve fazer? Olha, eu faria o seguinte, eu deixaria o prato do jeito que está, mas eu faria questão de arrumar a mesa da próxima vez. E sem querer, eu ia colocar o prato que não foi bem lavado no lugar dele. Ele fala, nossa, esse prato tá horrível. Oh, meu bem, eu troco já. Não sei como isso pode ter acontecido. Você não pode falar com esse jeito irônico que eu tô falando. Eu tô falando com vocês porque a gente está entre mulheres, só entre mulheres a gente brinca. Mas a hora que ele para, ele é um homem inteligente, ele não é um burro, ele vai saber que foi o prato que ele lavou que não estava bem lavado. E aí, quando for a vez dele lavar de novo, você diz, ah, como ficou bem lavada essa xícara. Porque aí você elogiando, a pessoa se sente valorizada. Não é puxar saco, não é ser falsa. É verdade, se uma pessoa faz uma coisa que eu gosto, eu tenho prazer em dizer a ela que ela é ótima naquilo, em levantá-la. Não é maravilhoso elogiar as pessoas, Regina? O que eu acho, Hebe, é o seguinte, nessa sociedade tão imediatista, a gente começa a perceber por que os relacionamentos estão enfrentando tanta dificuldade, porque a gente quer um resultado na hora. E você está aí mostrando que para ter um bom relacionamento, a gente tem que pensar a médio e a longo prazo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo programa.